tratar de questões relacionadas ao organismo. Então, o organismo humano corresponde às características da realidade exterior, porque o organismo é um produto direto da realidade natural da natureza. E então, por ser natural da natureza, Deus o formou para corresponder às características do ambiente. Por isso temos percepção, para que venhamos compreender e entender todo o meio exterior em relação ao nosso meio interior. Então a realidade, na verdade, foi criada justamente para englobar o ser humano, para englobar a nossa percepção, para que venhamos de fato se sentir imersos na realidade. Então o organismo possui todas as características da realidade no seu interior. Olha só, em quesito de percepção, sim. Então, de certa forma, sim, estou correto nessa afirmação. Então, vemos que a realidade ampla, diversa, múltipla, foi criada com um propósito, com um destino. Qual propósito e qual destino? O propósito de envolver o ser humano, o propósito de o proporcionar sensações. E o destino é o próprio ser humano e as sensações que o ser humano possui. E então, de fato, o organismo cumpre com o seu papel, né? Isso também traz consigo o propósito existencial da existência, que é justamente experienciar, que é justamente se desdobrar, que é justamente se deixar ser envolvido pela realidade. Então, se tratando das questões orgânicas, vemos que a nossa realidade interior é composta pela realidade exterior, né? Como assim? Vamos analisar os meios de interações e reações interiores em relação ao exterior. O organismo possui um sistema de defesa, né? E a realidade possui um sistema de defesa também. Qual o sistema de defesa? Que é do próprio organismo em si. Mas como assim a realidade interior acompanha a exterior? Olha só. Enquanto imersos no mundo, né, a realidade possui a sua camada protetora também. Qual camada protetora? A questão da camada de ozônio, né? A questão da estética da realidade. A estética da realidade, na questão do Gestalt, a gente analisa minimamente a realidade, porque o mínimo compõe o macro. O microcosmos compõe o macrocosmos. Então, se tratando de realidade, vamos voltar ao assunto e vamos analisar. A estética da realidade é uma proteção da realidade. Uma proteção contra agentes invasores. O organismo possui os glóbulos brancos, que são meios de proteção que protegem o ser humano contra agentes invasores. Digamos que a estética da realidade entra em contato com a percepção visual do ser humano. E quem não possui percepção visual, possui percepção tátil, do tato, né? Então, é a mesma coisa basicamente.
A percepção visual, em questão da estética, faz com que venhamos a se deparar com inúmeras formas, né? E o contato do ser humano com essas formas é a percepção tátil. Então, vemos o aspecto dos objetos, vemos as texturas do objeto e vemos que alguns aspectos da realidade são, na realidade, coisas perigosas. E na realidade tátil também observamos que são coisas perigosas. Essa é a proteção natural da realidade em relação a ela mesma, em relação ao ser humano. Então percebemos que a realidade tem a sua proteção estética. E percebemos que com isso o nosso organismo também tem a sua proteção estética. E no quesito interatividade, de interações nesse quesito, vemos que os glóbulos brancos interagem com a realidade em relação à percepção visual, né? Pois a percepção visual não é só os olhos em relação à realidade, são as reações da realidade em relação às reações interiores, são as reações interiores em relação às reações da realidade. Então, na percepção tátil, os glóbulos brancos interagem no quesito em si hormonal, endócrinico. Então, olha só, cada observação, cada interação permite com que o nosso interior venha a sentir, venha a reagir também. Então, as informações fortalecem os glóbulos brancos e as informações esmorecem, enfraquecem os glóbulos brancos. Na realidade tátil também é a mesma coisa pelas sensações tátil, né? Só que o ser humano aparenta ter uma proteção maior, mas não é bem por aí. À medida que a pessoa que só experiencia através do tato, que tem problemas visuais, no caso, que só experiencia através da realidade tátil, entra com a realidade de fato, passa a reter informações, isso também é um modo de interação ao qual irá lhe proporcionar, através do tato, fortificamento dos glóbulos brancos e esmorecimento dos glóbulos brancos. E então essa realidade interage conosco através da percepção visual. Então, toda e qualquer modificação da realidade em relação ao ser humano faz com que venhamos a perceber e ter reações. No caso do cortisol, o hormônio endócrino do estresse é por si só produto direto da realidade exterior em relação ao interior. Mas é uma produção interior, de uma reação exterior, porque se as reações só fossem interiores, viveríamos em paz. Porque o nosso corpo depende da realidade. Ele é um produto da realidade, falando novamente, da realidade natural. Deus o criou assim. Então, o que mais o nosso corpo tem em relação à realidade real da natureza? Temos a questão do eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo é uma forma de comunicação celular. As células estão aglutinadas, unidas. O eletromagnetismo é a forma pelo qual as células transmitem informações. O contato celular se dá pelo contato eletromagnético. O eletromagnetismo é informação celular transmitida rapidamente. Tanto é que o quesito no sentido de dor do corpo, né, quando sentimos dor, esse impulso nervoso é eletromagnético. Por isso que se transmite bem rapidamente. Porque as células nervosas emitem, né, e emitem e reemitem, porque cada célula possui o seu setor eletromagnético. Então
transmitido, retransmitido, e assim vai pela via cerebral, no setor específico de dor, né? E o cérebro recepciona essa informação e acolhe essa informação por questões hormonais. Então tudo é eletromagnetismo no corpo e é hormônio. O que é hormônio de fato? Hormônio são as substâncias que dão vida ao organismo. Vida porque, em quesito de substância de hormônio, tudo se dá através de interações hormonais, porque o hormônio é a própria questão ativa da consciência biológica. Como assim? É através da percepção do mundo é que os hormônios interiores se tornam vivos, porque a percepção da realidade faz com que a realidade interior venha a ser ativa, né? Venha a ser consciente, porque o organismo tem consciência, né? E essa consciência da realidade, por si só, é hormonal, né? E então os hormônios em si são produtos diretos da realidade. E a realidade exterior do mundo? O eletromagnetismo está forte nas comunicações atômicas, né? Os átomos vibram. O que é vibrar? Vibrar é produzir campo eletromagnético. E o que é vibrar mais? Vibrar é transmitir eletromagnetismo, que é transmitir informações. Então a realidade exterior está sempre em comunicação. Os átomos estão sempre em aglutinação. Os átomos estão sempre transmitindo e retransmitindo informações. Então a realidade exterior é um produto direto de frequências eletromagnéticas. E o hormônio, Mateus, na realidade exterior? Então, olha só, o hormônio é justamente aquilo que mantém as frequências em vibração, transmitindo eletromagnetismo. Transmitindo eletromagnetismo. Mas, Mateus, cadê o hormônio? Vamos lá. Sabemos que tudo é Deus. De fato, tudo é Deus, mas Deus criou a realidade com entendimento e sabedoria. Então, para entender a sabedoria e o entendimento dos átomos vibrando e transmitindo eletromagnetismo da realidade, temos que entender que o que mantém os átomos vibrando e transmitindo informações é uma informação nuclear, o núcleo dos átomos, ao qual os mantém vivos e frequenciais. Deus quem assim programou, mas essa informação nuclear, do núcleo, nesse sentido, dos átomos, que os mantém vibrando e transmitindo eletromagnetismo, é o hormônio da realidade exterior. Entenderam agora? O hormônio da realidade interior é a mesma coisa. Tudo é hormônio, tudo é frequência e vibração. Nosso organismo tem hormônio, tem frequência, tem vibração também. É a mesma coisa. Então, de fato, foi explicado, né? E o que mais a nossa realidade interior tem em relação ao exterior? Consciência. Mas o que é a consciência de fato? Consciência é a capacidade voluntária de interagir com a realidade. Você está voluntário de novo, voluntariamente, e reter informações, ou seja, recepcionar. Recepcionar é utilizado, essa palavra é utilizada no sentido de ser o núcleo
das percepções da realidade, das interações da realidade em relação a você. A realidade interage contigo, vem as informações, chegam até você, se achegam até você de formas diferenciadas, porque a realidade é diferenciada, é múltipla, tem consciência, e o organismo tem consciência também. Então, essas consciências interagem de formas diferentes sempre. Mas, de certa forma, eu sinto sempre a felicidade feliz. Mas a felicidade é felicidade. Mas é sempre a mesma felicidade? Felicidade é felicidade. Aqui eu entro numa questão filosófica. Aqui felicidade é felicidade. Mas de fato a felicidade é felicidade? A felicidade é felicidade, mas é sentida como felicidade sempre da mesma forma? Ora, percebemos a felicidade e a sentimos sim, da mesma forma ou de formas diferentes, porque ela varia em nível de intensidade. O hormônio da felicidade, que produz felicidade em nós, produz a felicidade. Mas como é felicidade, não conseguimos diferenciar de fato que as produções hormonais são únicas. Então esse questionamento nos faz questionar se a felicidade de fato é a mesma felicidade de sempre. Vocês percebem variações. Eu estou feliz, feliz demais, feliz mais ou menos, feliz de menos, feliz de menos, né? Felicidade é felicidade. Então, esse questionamento filosófico faz com que venhamos a pensar se as interações e se os hormônios de fato são a mesma coisa ou são diferentes. Porque em quesito de realidade, pelo que eu conheço de realidade, as sensações aparentam ser iguais, mas são diferentes. Então, a minha felicidade é felicidade de fato? Deixa esse questionamento no ar. Agora, a realidade que produz isso em nós, pois tudo que temos em relação à realidade é produto direto da nossa realidade interior. Porque o que eu quero dizer com isso? Que a realidade exterior compõe a realidade interior. E então a realidade interior compõe a realidade exterior, porque a realidade exterior foi criada com o propósito de envolver a realidade interior. E então cadê a felicidade, Mateus, na realidade exterior? É o conjunto único de vibrações e de hormônios que mantém a realidade estável. Mas a realidade é feliz de fato? Ela é feliz como a gente é feliz e ela é infeliz como a gente é infeliz. Como assim? Porque é a gente que esboça a realidade através das nossas interações. Então ela é múltipla, ela é única no sentido interativo de produzir em nós sensações únicas e múltiplas. Então ela de fato acompanha o ser humano em tudo. Então Deus assim criou a realidade para envolver Adão e Eva, para envolver Caim e Abel, para envolver os seres humanos. É fato, só analisar a Bíblia. Quem foi criado primeiro, a realidade ou o ser humano? A realidade. Por quê? Porque o propósito dela é o ser humano. Então, de fato, compreendendo isso, vemos que a realidade exterior tem as mesmas características da realidade interior. O que mais eu posso falar sobre isso? Vamos lá para a biologia. Olha só, o mosaico fluido celular
que é a parte fluídica das células que percebem a realidade exterior em relação ao interior, porque o mosaico fluido ele é um ambiente receptivo de organelas, que são organelas? São estruturas essenciais que dão vida ao mosaico fluido e dão funções ao mosaico fluido. E então, essa estrutura retém aquilo que é bom e rejeita aquilo que é ruim. Agora vamos para a realidade exterior. A realidade exterior, ela aceita o que é ruim e rejeita o que é bom? Não. Ela de fato aceita o que é bom e rejeita o que é ruim, porque isso é a ordenança da lei de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é justo. E os ímpios vão perecer, e os ímpios vão ser destruídos. Por quê? Porque é característica de Deus a justiça e a bondade. E então, em relação a isso tudo, vemos que a realidade é um produto direto das ações de Deus, das intenções de Deus, da consciência de Deus. Isso é realidade. Então, ela aceita o que é bom e rejeita o que é ruim. Provei biblicamente isso. Então é isso aí. Eu deixo esse áudio gravado e minha vida não é senão para a exaltação máxima da Trindade. Deixo gravado. Obrigado a todos. Amém.